Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de A Própria Carne, filme de terror brasileiro dirigido pelo Ian SBF e com produção do Jovem Nerd. E para quem não sabe, o Ian, diretor do filme, é um cara que veio da comédia, daqueles sketches rápidos lá do Porta dos Fundos e também do excelente longa Entre Abelhas, que inclusive eu recomendo. Mas ele foi escolhido aqui para tocar esse projeto de terror bem particular, inclusive, fugindo um pouco da sua base, digamos assim. Ele também coescreveu o roteiro aqui, junto com a equipe do Jovem Nerd, que se vocês consomem YouTube, já deve conhecer muito bem. E o resultado desse roteiro foi um filme de cerca de 1 hora e 45 minutos, cheio de referências e com uma marca autoral muito forte, por ser uma produção independente, financiada por incentivos, e isso vai acabar se refletindo com uma liberdade criativa e de ideias muito grande, sem amarras de estúdio. Mas, falando do que se trata, A Própria Carne, ele vai acompanhar 3 soldados desertores da Guerra do Paraguai que encontram uma casa abandonada na fronteira muito estranha, onde moram um fazendeiro local e uma jovem, e a partir daí, com essa segurança, entre aspas, de ter encontrado um refúgio, as coisas vão saindo do controle, virando um completo pesadelo. E a direção do Ian, olha, merece muitos elogios pela sua coragem e pela sua grande habilidade de conduzir um filme de terror com ótimos momentos, e que eu confesso que me surpreendeu de certa forma. Ele que já havia demonstrado em outros momentos que tem um time cômico muito bom. E aqui ele mostra também um time pro terror, para causar medo. E os famosos jumper scares que eu sempre reclamo aqui no canal, porque na grande maioria das vezes são sempre mal feitos, mas aqui não. Ele consegue entregar ótimos sustos e imprevisíveis. A câmera aqui também é usada de várias formas, com muito close nas expressões dos atores e girando a câmera em volta dos personagens, o que me fez lembrar de vários filmes de terror que com certeza foi usado nesse filme como referência, porque esse longa tá cheio dessas grandes referências a filmes clássicos, o que funciona bem na minha opinião. Não fez o filme perder a originalidade dele, por exemplo. No entanto, em alguns momentos eu senti falta de algumas coisas, como por exemplo, eles poderiam ter aprofundado mais nesse fato histórico da Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado acontecendo na América Latina. Então, tinha muita coisa que poderia ser explorada, mas que fica de lado, só como cenário, como um pano de fundo. Realmente vamos ter uma referência ou outra, mas é muito pouco, porque vai ficar a cargo das atuações de realmente carregar esse longa. E são ótimas performances, principalmente por conta do protagonista do filme para mim, que é o excelente Luiz Carlos Pesci, que faz esse fazendeiro e que domina todas as cenas em que ele aparece. É surreal a força cênica dele aqui. Só a sua presença já é imponente e assustadora, sem precisar falar nada. Você já sente o perigo desse cara só do jeito de olhar. É um personagem muito misterioso, com as suas histórias sobre a guerra e sobre aquele lugar que ele nunca deixa realmente claro o que é. Ele traz uma dualidade, um deboche na sua atuação muito grande, fazendo com que esse personagem seja com certeza o destaque do longa. O resto do elenco entrega o que pede, a Jade Mascarenhas e o George Salma no geral. É sim um elenco competente e bem dirigido em cena. E A Própria Carne vai discutir temas de guerra de forma superficial, mais com histórias do que realmente mostrando. Mas esse ambiente criado aqui é muito opressivo, talvez essa seja a palavra que define esse filme, cheio de armadilhas, com o sobrenatural sempre presente, fazendo você sentir que não tem escapatória daquele lugar, daquela situação. Tudo é muito bem caracterizado nos detalhes, o que mostra muito cuidado da equipe e a paixão realmente para fazer esse longa. E isso para mim, inclusive, é o que fica, porque tem alma aqui, tem vontade de entregar algo realmente com qualidade. Obviamente, vai ter defeitos, é claro, mas no geral é o que eu espero ver em uma produção, em um longa-metragem.
E a trilha sonora ajuda muito nessa imersão da época, composta por profissionais que entenderam o espírito do projeto. Então vamos ter canções tradicionais latinas, com batidas misturadas a sons ambientes, com percussões tribais, criando uma camada de inquietude e opressão, amplificando as cenas de suspense, onde o silêncio é quebrado por barulhos de tiros ao longe da guerra. É um bom trabalho de design de som, eu adorei como ele se encaixa bem na narrativa e nos momentos climáticos. A mixagem de áudio funciona perfeitamente, sendo muito equilibrada, e visualmente o filme brilha na sua opressividade desse lugar inóspito, nessa fazenda, desse fim de mundo, com cantos assustadores. É uma boa construção de época nas roupas, no jeito de falar, mostrando características de personalidade das pessoas que viveram naquela época histórica, abordando as críticas sociais bem explícitas. A própria Carne toca no racismo enraizado e na desigualdade de gênero e no impacto disso na época da Guerra do Paraguai. O diretor vai inserir diálogos que, aliás, são ótimos. Eu esqueci de comentar até que esse longa tem ótimas linhas de diálogo, muito criativas, que enriquece o filme. Vamos ter aqui discussões sobre herança cultural, o que adiciona uma relevância, especialmente em 2025, com um debate sobre identidade, e tem um certo aspecto aqui que me lembrou muito A Bruxa do Robert Eggers, com a sua introspecção, e eu confesso que eu queria ter a chance de conversar com alguém da equipe, tipo o diretor, para perguntar sobre as referências de outros filmes usadas aqui, porque algumas ficam claras para mim. Seria bacana poder ter essa conversa. Então, quem sabe um dia eu tenho essa oportunidade. E o ritmo do longa é deliberadamente mais lento no começo, sem muito diálogo, o que pode afastar quem busca uma ação mais rápida, mas para mim isso é uma virtude, porque realmente nos primeiros 10 ou 15 minutos de filme não faria sentido uma correria desenfreada. É mais simples, permitindo que o público se conecte com aqueles personagens antes do caos realmente começar a acontecer, e lá pro meio do longa que ele acelera um pouco mais, com sequências pesadas até bem fortes, com um final ambíguo o suficiente para gerar discussões, mas bem satisfatório, ganhando pontos em originalidade e permanecendo sempre no tom. É uma produção mais modesta realmente, sem grande orçamento, mais eficiente, filmado em locações que passam verdade, sem aqueles sets caros, o que dá autenticidade maior pro filme brasileiro realmente. Os efeitos práticos, como maquiagem para simbolizar, são impressionantes para um orçamento baixo, e isso prova que o cinema nacional não precisa de milhões para impactar, basta uma visão mais criativa. Então, em resumo, A Própria Carne é um passo maduro para o diretor e para o cinema brasileiro no geral. É um filme que fica na mente, e é ótimo ver filmes de gênero sendo produzidos aqui no Brasil, mesmo que de forma independente, aqui pelo Jovem Nerd, que tá dando um passo realmente muito legal pro seu legado. E eu quero ver com certeza eles fazendo outros projetos. Tomara que não fique só aqui em A Própria Carne, porque eu vejo o futuro, gente. Eu vejo o potencial. Eu fiz vários elogios aqui ao filme, porque eu realmente gostei e recomendo sim, com certeza, para quem gosta de histórias profundas de terror e pesadas, com todos os elementos de um bom filme de horror. E para A Própria Carne, nota 7. Excelente iniciativa, gente, do pessoal do Jovem Nerd. Eu fico feliz de ver projetos como esse no nosso cinema, onde tem tudo para evoluir. E por que não bater de frente com grandes produções do terror no mundo inteiro? Um país como o nosso, que já teve o grande Zé Mujica Marins, o famoso Zé do Caixão, que já provou que sabe fazer terror com muita qualidade, só precisa mesmo de iniciativa e de um incentivo. Beleza, pessoal? Mas eu quero saber também de vocês. Já assistiram ao filme? Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de A Própria Carne. Fique à vontade para comentar o que você quiser.
E obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.